Fala rapaziada, bem-vindos ao Volta Rápida. E se você achou que o clima na McLaren estava tranquilo, pense novamente. A equipe de Woking está sob os holofotes neste fim de semana no GP do México, após uma série de emoções que misturam expectativas frustradas e críticas abertas entre Lando Norris e o chefe Andreas Stella. A recente punição a Norris no GP dos Estados Unidos ainda ecoa no paddock, especialmente após a FIA negar o pedido de revisão da McLaren e, ironicamente, sugerir que talvez as regras precisem ser reavaliadas. Em meio a atualizações de carro que prometiam, mas não entregaram, e trocas de farpas públicas, o questionamento se instala. A paciência da McLaren com o Norris está no limite? Hoje vamos mergulhar fundo nesse cenário turbulento, entender o que está acontecendo dentro da equipe e se essa crise interna vai afetar as próximas corridas. Vem com a gente porque essa história está só começando. Logo após o GP dos Estados Unidos em Austin, a McLaren se viu no centro de uma discussão controversa. A penalidade de 5 segundos aplicada a Norris por ultrapassar Verstappen fora da pista foi um golpe duro. A equipe protestou pedindo uma revisão, mas a FIA decidiu manter a decisão, praticamente descartando as chances de Norris conquistar o pódio. Para piorar, a FIA admitiu que a própria regra pode ser ambígua e passível de revisão, uma declaração que só aumentou a frustração de Woking. Foi a primeira faísca de um fim de semana cheio de atritos. Para a McLaren, essa punição não foi apenas uma questão de pontos, mas também uma oportunidade perdida de mostrar a competitividade do novo pacote de atualizações que foi levado a Austin, em um fim de semana sprint, onde há apenas 1 hora de treino livre para ajustes, cada segundo na pista era valioso. No entanto, o desempenho da equipe ficou aquém das expectativas, com a Ferrari dominando enquanto Norris e Piastri ficaram com a 4ª e 5ª posições, respectivamente, na corrida principal. Esse desempenho, para uma equipe que vinha em alta, foi um verdadeiro balde de água fria. Ao chegar ao México, a McLaren já estava em estado de alerta. Como se não bastasse a pressão, Norris teve que ceder seu carro para o piloto da Fórmula Indy, Pato O'Ward, no primeiro treino livre. Essa perda de tempo de pista, combinada com um treino dedicado aos testes de pneus da Pirelli para 2025, só complicou a preparação do piloto britânico. No segundo treino, devido a um acidente com George Russell, o cronograma foi interrompido e muitos pilotos, incluindo Norris, tiveram pouquíssimo tempo com os pneus atuais. Ainda assim, a McLaren deu uma resposta positiva no TL3, conquistando uma dobradinha, o que trouxe uma dose de otimismo para a classificação. Mas foi aí que as coisas voltaram a desandar. Oscar Piastri foi eliminado logo no Q1, enquanto Norris conseguiu apenas o 3º lugar no grid. E foi nesse momento que Andreas Stella, chefe da McLaren, surpreendeu a todos com uma crítica direta a Norris, algo raro de se ver. Segundo Stella, a equipe tinha potencial para pole, mas os erros de Norris no Q3 custaram esse resultado. Essas palavras de Stella causaram um certo desconforto, especialmente porque ele costuma evitar críticas públicas aos seus pilotos. Para Norris, a situação não poderia ser mais complicada. Acostumado a críticas internas, ver seu chefe expor suas falhas diante da mídia foi um golpe duro. Stella afirmou que as 2 voltas de Norris no Q3 não foram boas, com erros na primeira tentativa e um aquecimento inadequado dos pneus na segunda, o que comprometeu o desempenho do carro. Mas Norris não ficou calado. Defendeu-se dizendo que a falta de tempo de pista no primeiro treino prejudicou sua adaptação ao carro e, além disso, colocou parte da culpa nas atualizações da própria McLaren. Ele argumentou que as modificações no carro não entregaram o que era esperado e que a Ferrari e a Red Bull estavam um passo à frente. Foi uma resposta que soou como uma tentativa de equilibrar a narrativa e proteger sua imagem. Essa troca de críticas entre Norris e Stella é um sinal de que a paciência dentro da McLaren pode estar se esgotando. A equipe tem sido elogiada pelo acerto nas atualizações desde o GP da Áustria, mas a realidade em Austin e no México mostrou que a McLaren ainda enfrenta limitações para competir consistentemente contra a Ferrari e a Red Bull, e o novo pacote de atualizações, que prometia ser um diferencial, não teve o impacto esperado, colocando em dúvida a capacidade de Woking de brigar pelo topo em 2024. O que torna a situação ainda mais delicada é a transparência com que essas críticas estão sendo feitas. Em outras épocas, a McLaren provavelmente teria resolvido esses atritos internamente, mas agora tudo está à vista do público.
Stella, um chefe geralmente discreto, não hesitou em expressar sua frustração com Norris, o que só reforça a pressão sobre o jovem piloto para que entregue resultados à altura do investimento da equipe. A performance de Norris na classificação também revelou um dado curioso. Ele foi o piloto que menos evoluiu entre o Q2 e o Q3, em comparação com seus concorrentes diretos. Carlos Sainz, por exemplo, melhorou seu tempo em mais de meio segundo, enquanto Verstappen conseguiu reduzir 3 décimos. Norris, por outro lado, teve uma melhoria quase insignificante de 4 centésimos, o que levanta dúvidas sobre sua preparação e capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças de condição na pista. Para piorar, a crítica de Stella ocorre em um momento em que a McLaren se aproxima de uma fase decisiva do campeonato. Com a Red Bull enfrentando dificuldades no desenvolvimento do RB20, havia uma expectativa de que a McLaren pudesse aproveitar para encostar. No entanto, o desempenho de Norris e os problemas de adaptação às novas atualizações deixam claro que ainda há um longo caminho a percorrer. Essa pressão sobre Norris reflete não apenas a busca por resultados imediatos, mas também um sinal de que a McLaren quer um piloto capaz de competir de igual para igual com os melhores do grid. As comparações com Verstappen e Sainz são inevitáveis, e a falta de evolução de Norris nas sessões de classificação levanta questionamentos sobre sua maturidade competitiva em momentos críticos. Para a McLaren, esse fim de semana no México é um divisor de águas. As atualizações e o desempenho inconsistente sugerem que o desenvolvimento do carro ainda tem muitos desafios pela frente. E se Norris continuar sentindo a pressão e não conseguir tirar o melhor proveito do equipamento, a equipe pode começar a considerar outras opções. Afinal, o objetivo de Woking é se estabelecer como uma força constante no topo do grid, e isso exige um alinhamento completo entre piloto e equipe. Então, diante dessa sequência de críticas públicas e do desempenho oscilante da McLaren, surge uma questão inevitável. Estaria a equipe de Woking perdendo a paciência com Lando Norris? E ao mesmo tempo, será que Norris ainda enxerga a McLaren como o ambiente ideal para atingir o tão desejado status de vencedor? O contexto é complexo. Enquanto a McLaren tenta se consolidar entre as equipes de ponta, as expectativas sobre Norris aumentam, e ele sente a pressão de entregar resultados à altura dos investimentos feitos pela equipe. A crítica de Andreas Stella não é apenas um reflexo de uma corrida frustrante, ela representa um acúmulo de expectativas não correspondidas. Quando Stella comenta publicamente que o desempenho de Norris no Q3 foi abaixo do esperado, ele envia um sinal claro. A McLaren acredita que seu carro tem potencial para competir no topo, e a responsabilidade de extrair o máximo desse equipamento está diretamente nos ombros de Norris. Contudo, fica a dúvida: Norris possui, neste momento, a maturidade e a consistência necessárias para enfrentar essa pressão e converter a expectativa em resultados? A situação torna-se ainda mais tensa quando observamos que o novo pacote de atualizações, planejado para colocar a McLaren em posição competitiva, não rendeu o efeito esperado. Essas melhorias, que eram para representar um diferencial contra rivais como Ferrari e Red Bull, pareceram mais promissoras no papel do que na pista. Norris, em resposta, apontou a limitação dessas atualizações como um dos motivos para o desempenho inferior. Mas essa troca de justificativas, além de aumentar o desgaste entre equipe e piloto, expõe uma dúvida maior. A McLaren está realmente pronta para a batalha no topo do grid ou está sobrecarregando Norris com expectativas prematuras? Outro ponto fundamental é a continuidade dessa dinâmica em um campeonato cada vez mais competitivo. As críticas de Stella e a resposta de Norris mostram que ambos os lados estão sob forte pressão, e cada etapa é uma nova prova de resistência. Na Fórmula 1, onde o equilíbrio entre consistência e inovação é vital, é necessário que a relação entre equipe e piloto seja construída sobre confiança mútua e clareza de expectativas. Mas será que, ao escolher expor publicamente seus descontentamentos, Stella está colocando em risco a confiança e o alinhamento que a McLaren precisa para crescer no longo prazo? Agora, queremos saber sua opinião. Você acredita que essa pressão sobre Norris será um catalisador para sua evolução? Ou que a McLaren corre o risco de desgastar a relação com seu piloto a ponto de perder o foco? E com essas atualizações, será que a equipe ainda tem condições de alcançar Ferrari e Red Bull neste final de temporada? Deixe seu comentário, participe do debate e ajude-nos a entender o futuro da McLaren e de Norris. E claro, se gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também quer ver até onde essa parceria entre Norris e McLaren
pode chegar. Nos vemos na próxima análise.